Louvado seja Deus, que prazer receber você aqui no meu canal. Eu sou o pastor Michel Mendonça e estou aqui para compartilhar com você o entendimento da palavra de Deus, compartilhar com você o entendimento das coisas espirituais, e você vai aprender coisas maravilhosas hoje. Você vai aprender coisas que talvez você não saiba e muita gente não sabe. Muita gente tem um entendimento errado a respeito desse assunto. Então você vai aprender. Hoje eu quero ver com você a respeito se criança tem pecado ou não tem pecado. A grande maioria das pessoas acham que as crianças não têm pecado, que as crianças são puras, que as crianças são inocentes. Muitos podem até pegar textos da Bíblia, passagens, versículos. Muitos podem pegar aquele texto onde crianças foram trazidas até o Senhor Jesus para Jesus os abençoar. Ele disse: deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino. E depois ele fala que se a pessoa não se tornar como uma criança, não vai entrar no reino. Então, tem gente que acha que criança ter pecado é um verdadeiro absurdo. Então, vamos entender um pouco a respeito deste assunto. Então, fique comigo até o final, que você vai aprender coisas maravilhosas. Não é que a criança tenha cometido um pecado ou viva na prática de um pecado. Não, não é nada disso. A questão é que as pessoas, elas nascem separadas de Deus pelo pecado de Adão. Quando Adão peca, podemos dizer que a forma foi danificada. E as demais pessoas que nasceram, então que vieram depois de Adão, herdaram a natureza caída de Adão. Deus havia afirmado para Adão: Adão, se você comer da fruta, você vai morrer. Quando Adão come, fisicamente naquele momento ele não morre, mas espiritualmente sim. Porque a Bíblia diz que entrou o pecado no mundo, pela desobediência entrou o pecado, e pelo pecado veio a morte. Primeiramente veio a morte espiritual. Adão foi separado de Deus por causa do pecado. Muitos anos na frente, Adão então morre espiritualmente. Então, pelo pecado de Adão veio a queda. Então, Adão, espiritualmente falando, morreu, foi separado de Deus por causa do pecado. Então, todos os seres humanos, a partir de Adão, herdaram a sua natureza caída. Então, não é que uma criança cometa pecado. Não é que a criança cometa pecado, tenha pecado no sentido de cometer pecado. Não é nesse sentido. É que as crianças, todas as pessoas, inclusive as crianças, herdaram a natureza caída de Adão. A Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas na sequência ali, sendo justificados gratuitamente no sangue do Senhor Jesus Cristo. Então não é que a criança tenha cometido um pecado, que a criança está vivendo na prática do pecado, não é nada disso, não entenda mal. É que as crianças, todas as pessoas, inclusive as crianças, herdaram a natureza caída de Adão. Agora fica a pergunta: e as crianças que infelizmente já partiram desta terra, essas crianças foram para o céu ou para o inferno? As crianças que já partiram desta terra, elas foram para o céu. Por quê? Porque não é que a criança não tenha pecado, não. A criança, como eu já falei,
herdou ou herda a natureza caída de Adão. Então, podemos dizer assim, de uma maneira que você entenda melhor. A criança, ela não tem responsabilidade pelo pecado, porque ela é pequena, ela, nesse sentido assim, ela é inocente. Você consegue compreender? Ela não comete pecado, podemos dizer assim. Então, pelo fato dela não cometer pecado, pelo fato de ser criança, ser inocente no sentido de não cometer pecado, mas por herdar a natureza caída de Adão, então a criança ela não tem responsabilidade pelo pecado. E todas as crianças que infelizmente já partiram desta terra, todas elas foram para o céu, pelo fato de não terem responsabilidade pelo pecado. Então, quando chega uma certa idade, podemos dizer na adolescência, quando a pessoa sabe, quando ali a criança, o jovem sabe o que é certo, o que é errado, aí, né, Deus aqui sabe a idade ali e Deus então vai julgar que o jovem, a criança ali terá responsabilidade pelo pecado, mas a criança não tem responsabilidade, então Deus não cobra da criança. Espero que tenha ajudado você. Espero que tenha esclarecido você. Então, mais uma vez, eu deixo aqui. A criança herda ou herdou a natureza caída de Adão. Agora, a criança não tem responsabilidade pelo pecado. Mas quando jovem, quando maior, ela precisará ouvir a palavra de Cristo e, por livre e espontânea vontade, entregar o seu coração para Ele e passar pelo novo nascimento, certo? Todas as pessoas precisarão ouvir a palavra de Deus ou precisam ouvir a palavra de Deus, entregar sua vida para Cristo e passar pelo novo nascimento. Inclusive, as crianças que vão crescendo, elas terão que ouvir a palavra de Deus, precisarão ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus e se converter ao Senhor Jesus Cristo, certo? Então, qualquer dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que eu terei prazer de esclarecer você, certo? Forte abraço, deixe o seu like, se você não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Deus abençoe.